aqui no estúdio da Rádio Cultura, é Leandro Costa, que é secretário de Planejamento do município, foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu. Leandro, agora definitivamente, bom dia, obrigado pela consideração, obrigado pela presença. Muito bom dia, doutor Nelson, muito bom dia a todos da Rádio Cultura e a todos os nossos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui nessa bancada. Leandro, ao tempo que você assumiu o cargo, até o presente momento, são decorridos já alguns meses. 6 meses. Uhum. 6 meses. E esses 180 dias aí, vamos colocar, como diz o Nélio, então, corridos, o que foi possível você implantar, como é que você encontrou a secretaria, o que já é possível colher, digamos assim, resultados positivos do trabalho que tem um nexo de causa, dizer, não, isso aqui é por conta daquilo que foi lá na Secretaria de Planejamento, ou planejado, gestado, etc. Muito obrigado pela pergunta, doutor Nelson. É muito interessante, assim, essa minha primeira passagem na vida pública, né, no setor público. Sempre fui da iniciativa privada, né, como o senhor mesmo colocou, e participei da CIF, a F, outras instituições, sempre no setor privado, ou defendendo, né, o setor privado, e agora eu estou do outro lado. E quando eu cheguei em fevereiro na Secretaria de Planejamento, eu comecei a mapear a Secretaria, eu precisei mensurar o tamanho dela, né, para que eu pudesse, a partir de então, começar a desenvolver um planejamento ou estabelecer alguns objetivos para a gente poder trabalhar lá. E logo que eu entro na Secretaria, bem na mesma semana, nós passamos, por exemplo, um processo de mudança no fluxo interno da Prefeitura em relação aos processos todos, que passaram a ser digitais. Então, esse já é um marco ali logo no início da minha gestão e que eu passo a identificar que a gente precisava fazer um trabalho de modernização interna, né, não só de equipamentos, mas como de atualização dos recursos humanos que a gente tem lá, as pessoas, né, precisavam passar por um processo de atualização para receber essa demanda toda, né? E assim a gente tem feito desde então, né, já atualizamos equipamentos, né, estamos fazendo treinamentos com a equipe, reunião direta. Hoje nós somos eu tenho 8 diretorias dentro da secretaria, distribuídas cada um numa atuação de trabalho. E envolvo, né, hoje a gente tem 86 pessoas dentro da nossa diretoria, ao meu comando, e que a gente precisa fazer todo esse povo entender os novos processos, os novos fluxos, né, para que possa desempenhar um bom trabalho dentro da secretaria. E é isso que a gente tem feito, né, constantemente. Hoje mesmo a gente tem feito, hoje, né, eu venho para cá, eu estava numa reunião de atualização de legislações. Nós estamos revisando, por exemplo, o nosso Código de Obras do município, que é de 91. Imagine, né, a gente está edificando hoje, né, investimentos vindo a grosso calibre para o município e com um código de obras, né, estabelecido em 91. Então, a gente precisa atualizar as nossas legislações, unificar os textos. Hoje mesmo, pegando o próprio exemplo do Código de Obras, como ele é antigo, foi se definindo ou estabelecendo outras leis a partir deles, ou decretos, que ficam perdidos ao tempo ou nas nuvens aí, que o próprio profissional, na hora que ele vai desempenhar o trabalho dele, ele tem dificuldade de organizar as informações, saber o que está valendo, o que não está. E a gente está unificando todos esses textos para ficar mais fácil a vida do profissional, ou do requerente, ou do munícipe, que está requerendo a prefeitura, né, ou pedindo alguma coisa para a prefeitura. Secretário, deixa eu fazer uma interrupção aqui na sua fala, porque você justifica, hierarquia é hierarquia, né? Eli, você está com quem, Eli? Bom dia. Bom dia, doutor Nelson, ouvintes do Contraponto, a Voz do Povo aqui da Rádio Cultura, Rede Costa Oeste de Comunicação. Eu estou com o prefeito Chico Brasileiro e o deputado Rosenbach aqui, até porque eles estiveram pela manhã em um evento da Invest Paraná, que vai divulgar a marca Foz do Iguaçu em Dubai, e agora acabaram de assinar aí o recurso, verbas liberadas para o projeto Meu Campinho. É isso, prefeito? Bom dia. Bom dia, Eli, bom dia, doutor Nelson e toda a equipe da Rádio Cultura. Exatamente, nós estamos aqui com a presença do deputado e líder do governo, e que representa Foz do Iguaçu na Assembleia, o deputado Rosenbach, assinando a ordem de licitação para 4 projetos de arenas de esporte, arena chamada Meu Campinho, que é um projeto que está sendo um grande sucesso aqui em Foz do Iguaçu e de todo o Paraná. Então nós vamos receber com essa autorização
o meu campinho na região do Jardim Jupira, um na região do Jardim P, outro na região do São Roque e outro na região do Bubas, no Porto Meira. Então, são 4 regiões da cidade importantíssimas, que isso leva incentivo ao esporte, apoio ao esporte, ao lazer e toda uma interação comunitária. Então, uma grande vitória é essa conquista desses 4 projetos aqui para Foz do Iguaçu. Agora, desde ontem, o deputado vem cumprindo uma agenda extensa aqui em Foz do Iguaçu, com a inauguração e tudo mais. O deputado ele tem tido uma presença constante. Aliás, quando ele não está aqui, ele está lá em Curitiba lutando por Foz. Então, é um deputado muito atuante, muito ativo, muito competente. E o deputado Hussein Bakri está nos orgulhando muito pelo seu trabalho em Curitiba em favor de Foz do Iguaçu. Antes de eu falar com o deputado, deixa eu só confirmar uma informação aqui. Eu tive uma informação agora pela manhã que o presidente da Argentina estará em Porto Iguaçu amanhã e que há uma possibilidade de abertura da Ponte da Fraternidade, mesmo que seja em caráter experimental. O senhor tem essa informação para confirmar? Olha, a nossa equipe, nosso departamento, a Diretoria de Assuntos Internacionais, está em contato com o Consulado Brasileiro no Paraguai e com o Consulado Argentino aqui em Foz do Iguaçu. E as tratativas realmente é nesse sentido. Faltam alguns detalhes, mas as tratativas é realmente da vinda do presidente para anunciar a reabertura da ponte da Argentina. Então, deve sair em breve aí, ainda hoje, um calendário disso, uma organização de tudo isso, mas essa confirmação realmente é verídica e é toda uma articulação que está sendo feita pelo governo argentino no sentido de fazer de forma experimental, a abertura agora no mês de setembro e depois programar uma abertura definitiva da ponte aqui da Fraternidade. Opa, vai, boa notícia está sendo confirmada agora para a Rádio Cultura. Deputado, mais uma vez prazer conversar com o senhor aqui. Mais uma verba sendo liberada e essa já para licitação, né? Eu quero cumprimentar o doutor Nelson, essa grande figura humana que faz um belo trabalho aí. E quero cumprimentar você e todos os ouvintes que nos acompanham. Eu preciso primeiro ressaltar um assunto importante. Vocês que estão nos ouvindo agora precisam saber. Nem todas as prefeituras que recebem dinheiro podem fazer e executar as obras. Porque, infelizmente, nós temos muitas delas que não têm a certidão. Então, a gente que tem esse poder de dar emenda e tal, acaba sofrendo, porque o eleitor escuta você anunciar a obra e a obra não acontece. Isso não é o caso de Foz do Iguaçu. Aqui em Foz do Iguaçu, eu quero parabenizar a administração do prefeito Chico Brasileiro, que está com as contas em dia, está tudo regularizado, dá gosto de ver a organização dessa prefeitura, que faz muito bem os projetos. Você sabe que essas 4 mini-arenas, tem mais uma que vai rodar no mês que vem, hoje são objeto de licitação já, mas a prefeitura tem que fazer a parte dela, ela tem que dar os terrenos, os 4 já foram cedidos para o Estado, então assim, essa parceria é muito boa, eu estou muito contente com esse projeto Meu Campinho, ele tem ali um campo sintético, ele tem um parquinho para as crianças, ele tem uma academia ao ar livre, então assim, é lazer para toda a família. Nós não podemos esquecer que tem uma boa parte dos nossos irmãos aí que sequer tem computador em casa, as crianças não têm videogame, não têm... Então nós precisamos assistir essas pessoas que precisam ter um lazer, precisam ter no esporte, quem sabe, a possibilidade de ficar longe de tantas coisas negativas. Então eu tenho esse orgulho muito grande, é quase 1,5 milhão de recursos que estão sendo colocados aqui. Ontem foram 3 milhões de cirurgias eletivas. Foz do Iguaçu está recebendo pelo trabalho do prefeito um projeto de um condomínio de idoso aqui, são investimentos significativos. Esses dias foi 100 casas que foram autorizadas. Nós estamos trabalhando junto com o prefeito que está viabilizando o projeto com a Itaipu da questão do charrua. Então, assim, nós estamos trabalhando e vamos ter anúncios agora, mensais aqui em Foz do Iguaçu, pelo carinho, pelo respeito que o governador tem e, assim, pela valorização dessa cidade tão importante no estado do Paraná. Que maravilha. Alguma pergunta ou posso liberar os dois aqui, gente? Não, ficamos extremamente agradecidos. Em Querendo, ficamos conversando até às 5 da tarde com o deputado e o prefeito, tá? Mas fico extremamente agradecido e parabenizando tanto o prefeito Chico Brasileiro como o deputado Bakri, que apesar de ser lá da região de União da Vitória, constantemente tem vindo atendendo as coisas aqui de Foz do Iguaçu, ali. Da maravilha. Obrigado, prefeito. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, um abraço a todos. Valeu. Doutor Nelson. Agora são 11 horas e 50 minutos, assim que o Eli tiver novidades, ele volta no Contraponto da Cultura.
Então, justificou a interrupção com o secretário de Planejamento, o Leandro, mas é você, Nélio, que pergunta para ele agora. Pois não, Leandro, vou fazer até duas colocações, uma nisso que você respondia antes da palavra do prefeito e também do deputado estadual, na questão daquilo que você encontrou dentro da secretaria e que foi avaliando. Então, a primeira pergunta é quais são ainda os gargalos que precisam ser vencidos dentro da secretaria? E emendo, nós vivemos um tempo de muitas obras estruturantes em Foz do Iguaçu, que vão ficar prontas em muito pouco tempo, ano que vem, 2 anos, assim por diante. Dentro disso, quais são as ações da Secretaria de Planejamento no sentido estratégico também para quando essas obras estiverem prontas e as regiões poderem ser bem atendidas? Perfeito, Nélio. Sim, os gargalos que eu vejo hoje na Secretaria e que a gente já está destrinchando, por exemplo, é a implantação do geoprocessamento ou georreferenciamento, né, que hoje o nosso município não tem, né, essa implantação, e isso nos gera um atraso tecnológico, uma vez que a gente está falando de tecnologia, de digitalização, de burocratização, né, ou desburocratização dos processos. A implantação do geoprocessamento é algo que nós identificamos e que já era sabido do município, né, mas que eu estou trabalhando para que isso seja implantado e já está em vias de fato, né, para abrir a licitação desse processo. E eu acho que isso é transformador para o cadastro municipal, né, para que o município tenha o próprio município às mãos, né, de forma processada, informada, onde a gente consiga fazer uma interligação de todas as secretarias com as informações compiladas, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, é um processo que está em andamento, né? A própria ortofoto carta do município, né? Que é a foto tirada via satélite, que ela é a base do geoprocessamento, também ela já está sendo encaminhada, então uma coisa depende da outra, a gente está com um processo licitatório para já ser lançado brevemente. E também houve agora, em relação à ortofoto, e a gente pode falar depois de cenários, mas a gente está vendo uma possibilidade do próprio governo do estado fornecer, existe uma tratativa dessa possibilidade, então a gente está vendo as questões técnicas, se essa ortofoto vai atender o que a demanda do município, então a gente está avaliando isso para ver se a gente consegue receber sem ter que licitar esse produto, uma vez que o governo do estado está oferecendo. Então, assim, esses são os gargalos principais que eu vejo que estão concentradas ou direcionadas para a minha pasta, para a minha secretaria, né? E a gente está trabalhando para poder vencer essa demanda. Outra coisa que eu vejo também, que eu acho que é uma demanda de todas as secretarias, que é a falta ou a necessidade de ampliar o quadro de recursos humanos, né? De técnicos nessa secretaria. Uma vez que lá na minha secretaria, a prefeitura inteira passa por ela, né? Por exemplo, o prefeito anuncia aí os projetos, aí, os recursos para o Arena Meu Campinho. Isso é um trabalho que vai ter que passar lá pela minha secretaria para viabilizar. Tem o recurso, mas tem que ter o projeto, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho. Então é uma demanda muito grande, né? A gente está, por exemplo, trabalhando hoje para vencer o orçamento da Secretaria de Educação, por exemplo, a SMED. A gente já entregou, nesse primeiro semestre agora, nós já entregamos 8 projetos de CMEs e escolas, né, que já estão em processo de licitação para poder serem entregues. Alguns já foram entregues. Ontem mesmo eu participei da entrega da escola do ZISO, né, que foi muito emocionante, inclusive. A família toda estava lá, foi muito bacana. Então, assim, e nós estamos desenvolvendo outros 8 projetos para entregar agora nesse semestre e já temos 10 engatilhados para o ano que vem para desenvolver projeto. Então, assim, é uma demanda muito grande que a gente, dentro da secretaria, hoje nossa diretoria de projetos são concentradas 18 pessoas, né, que precisam dar vazão nesses projetos. Então, a gente precisa de mais técnicos. E aí, em paralelo, a gente começa a identificar esse tipo de gargalo e começar a trabalhar num planejamento de como que nós vamos vencer isso para poder entregar ao município essa demanda que é feita para a secretaria. E aí a gente vai atrás das instituições, aí, Itaipu, né, as universidades, o DC, Uniamérica, Unioeste, tivemos uma grande reunião essa semana com eles, tudo nessa tratativa de nos ajudar nessa formatação de criação de projetos, né? Então, a gente precisa ter um banco de projetos, né, no município que esteja ali à disposição para poder captar recursos como esse o prefeito citou agora, né? Imagina que se a gente já tivesse o projeto na mão, é só licitar e vamos começar a obra amanhã, né? Então, é isso que a gente vem trabalhando.
Ô, Leandro, eu aqui de saudosa memória, que eu me lembrei de um professor, vou fazer esse enredo, que ele dizia assim para nós: eu não vou ensinar vocês a ser operador do direito, advogado, juiz, promotor, etc. Se eu conseguir ensinar vocês a estudar, eu já me dou por satisfeito. Aí vocês vão procurar conhecimento, vão saber pesquisar, vão saber achar. Em relação a planejamento e construção civil, construção é o teu mundo acadêmico, inclusive, seja planejando e talvez até executando, e indo para o planejamento, urbanismo, que também dá e precisa de planejamento, eu penso assim, que um dos grandes exemplos, para você me entender, um dos grandes exemplos é o IPUC de Curitiba, que está pensando 50 anos na frente, 20 anos na frente. Ah, tá, mas tem lá um rio que uma hora vai ter que ser canalizado. Tá bom, e a hora que for canalizado, fazemos o quê? Então, o dia que tiver o recurso, o dia que justificar a feitura da obra, já tem o paisagismo pensado, já tem não sei o quê. Aqui vai ter uma passarela para caminhante, aqui vai ter isso para não sei o quê, e etc. e tal. Porque eu vejo que o dia a dia de um prefeito, ele não consegue pensar em muita coisa. Não senta-se num gabinete de prefeito para dizer o seguinte: o que nós poderíamos fazer? Por quê? Porque tem 20 caras ali esperando ele. Prefeito, é isso aqui, mais 10 secretários aguardando uma oportunidade por uma demanda que ele tem. E é meio que difícil. E o que eu percebo, por exemplo, assim, não que nós temos um pé de ponte, vamos dizer assim, uma entrada de ponte internacional, num bairro extremamente populoso, numa divisa com dois países, com ocupações, e ontem nós estávamos dizendo isso, que é até uma preocupação da Associação Comercial, de chegar e dizer o seguinte: como é que nós colaboramos com a Prefeitura no seguinte sentido: o que vai funcionar aqui, onde, como, de que forma, etc. O que é maravilhoso que a sociedade participe. Mas eu vejo, tem alguém discutindo novamente o Código de Postura, lei de zoneamento, leis que você diz de 1990, né? O que se aproveita agora? É possível, dentro do planejamento, dizer, vamos deixar um legado aqui, uma sala do pensamento, uma sala da criação, com profissionais pensando no urbanismo, no desenvolvimento da cidade, etc.? Eu entendo, doutor Nelson, que é perfeitamente possível, e isso é o meu grande sonho ou o meu grande trabalho dentro dessa pasta, né? Dentro dessa secretaria. Quando o prefeito me convidou para participar da Secretaria de Planejamento, foi com esse intuito, assim, falou: Leandro, você tem carta branca para, dentro da sua visão, né, a gente fazer uma discussão ampla e deixar um grande legado para o município, que é o planejamento. Né, você pensar a longo prazo, né, porque a gente sempre ouve falar, né, Foz daqui 20, 30 anos, como é que vai ser? Só que a gente não tem nada palpável, né? Então a minha grande missão ali dentro da secretaria é a gente conseguir organizar resolver os gargalos que hoje a gente tem, né, e a partir de então a gente estruturar a nossa secretaria ou de repente um instituto, né, criação de um instituto como o IPUC, Cascavel também tem com a mesma sigla, né, que coincide ali Curitiba e Cascavel, para poder desempenhar esse trabalho de planejamento. E eu tenho, assim, grande esperança. Porque a comunidade acadêmica é farta, que poderia colaborar muito nisso. Não tenha dúvida, né? O envolvimento das instituições acadêmicas é fundamental, né? E a gente já está fazendo esse trabalho com eles, né? A gente já tem um início de conversa, como eu comentei essa semana, a gente fez uma tratativa muito interessante com a UniOeste, na condição de a gente fazer um termo de cooperação técnica para a inserção do profissional do egresso da faculdade, né, da universidade, para que os 2 primeiros anos de trabalho dele estejam envolvidos com um trabalho na prefeitura, né? Então, a gente já insere o profissional, ele sai da faculdade formado, já com uma atividade, né, ainda mais no setor público, né, que ele vai poder ter uma visão maior da cidade, os problemas, identificar os problemas técnicos que a cidade tem e poder dar uma contribuição. Então, isso faz parte, eu acho que é um embriãozinho que a gente está colocando aí para poder criar esse instituto ou essa organização de planejamento da cidade. Porque só para encerrar, é claro que não é culpa dessa administração, ou nem vamos pensar em culpa. O fato é que nós temos um problema. Uma cidade como Foz do Iguaçu, uma rotatória ali do CTG Charrua, né? Uma conexão de BR com o resto da cidade, dividindo a cidade ao meio. Solução, vamos fechar. Tá bom, vamos fechar para buscar uma solução. Que solução?
Que solução? É que não foi pensado muito bem a época e tal. E realmente não foi muito bem pensado a época. Exato. E vai que um dia a cidade cresce para lá, vai que um dia que a cidade cresce para cá. E às vezes eu vejo assim, mas nós tínhamos que colocar um trevo aqui. Tá bom, então vamos fazer um trevo. Para quê? Não sei. Parece que é bonito. Sim. Tá, e daí como é que é? Vai ter viaduto, vai ter uma passarela, vai ter alguma coisa. E aí a gente se depara com problemas que digamos assim, o conserto é muito mais caro, né? Sim, muito mais custoso do que, de repente, se tivesse uma solução melhor pensada. Não vamos longe, doutor Nelson. A gente está em vias de fato de implantar a Perimetral Leste. Já está acontecendo a Perimetral Leste. E aí, na região leste da cidade, que é mais a leste, próximo à BR, lá em cima, para vocês se situarem, hoje, na nossa secretaria, nós estamos fazendo análise de 10 novos loteamentos para aquela região, para o lado de cima da perimetral. Como é que nós vamos conectar esse povo todo que vai estar lá, que ele precisa vir para o centro, né? Ele vem por onde? A gente só tem hoje a alternativa de República Argentina e Felipe Vancha. Né? Então, como é que vai ser daqui 2 anos, quando a a perimetral estiver implantada e eu já estou lá com... Ciclista atropelado. 10 loteamentos novos implantados lá. Isso não é para daqui 20 anos, isso é para daqui 2 anos. Entendeu? Então, a gente já está... vislumbramos isso, chamamos Itaipu para uma conversa, porque Itaipu é financiadora do projeto, chamamos o DENIT para uma conversa e a gente precisa chegar no meio termo, porque senão a gente fica nessa luta, a gente vai ficar nessa luta que hoje a gente tem na BR-277 para a travessia ali perto do Rafaim, a trincheira do Jupira. Já tem então, alguma solução ou indicação para esse problema? A gente está fazendo, Cida, uma tratativa, nós chamamos no mês passado uma reunião muito boa com o DENIT, né, onde a gente colocou essa situação e precisa ser analisado. Então, a gente já está aguardando, inclusive, um retorno do DENIT para que nos encaminhe uma possibilidade de solução desse problema. Ô, Leandro, enquanto curioso, porque nós chegamos a comentar isso aqui, né? E radialista, de repente, ele tem solução para várias coisas, né? Muito fáceis até. Mas como curioso, essa perimetral não era para ir um pouco mais próxima do aeroporto e um pouco mais distante do centro o máximo possível, ou daqueles bairros ali bem populosos? Olha, doutor Nelson, eu acho que... Assim, agora não dá mais, agora vamos ter que fazer. Agora nós temos já uma situação concretizada, eu acho que era uma demanda, né, grande do município, o município sempre buscou essa possibilidade para desviar esse tráfego pesado que a gente tem de dentro da cidade, né, e agora a gente está em vias de fato disso acontecer. Então, claro que como a cidade vai crescendo, a gente sempre tem um limite a ampliar, né? um limite, mas é o que a gente tem hoje e eu entendo que existem soluções técnicas e possibilidades que a gente pode já definir a partir de agora, né? Para que a gente não tenha um problema grave lá na frente. Né? Então, já está implantado, já está definido, eu acho que a gente tem que lutar para que ela finalize, né? A gente, né, tem que torcer para que essa obra se conclua e que a gente possa, nesse meio tempo, achar essas soluções que já estão identificadas agora. Cida. A minha pergunta ainda era sobre a perimetral. O senhor me dizia, antes de entrar no ar, que praticamente 20 loteamentos está vindo por aí. Então, de 10 na região da perimetral, naquela região. Mas o senhor me dizia que 20. Então, a cidade está crescendo realmente. Na perimetral, eu até vi essa semana um comentário do nosso internauta aqui, a perimetral não avançou da forma que se pensava. As áreas particulares ainda estão emperrando ainda. Como é que, nesse último mês aí, o que foi avançado? Existe uma responsabilidade, o município tem o compromisso de trabalhar na tratativa de doação das áreas do município que foram atingidas ou que são atingidas, né, no projeto, e isso já está encaminhado, o município já cumpriu a parte dele, né, já fez a determinação, o prefeito já assinou a doação dessas áreas, e a Itaipu e DENIT, eles têm um acordo entre eles de tratativa com as áreas particulares, as áreas privadas, né, e estão sendo tratadas, e eu não tenho uma informação exata para te passar agora aqui, Cida, de como está essa tratativa, mas esse talvez possa ser o único empecilho ou qualquer prejuízo que possa gerar no desenvolvimento da obra, né, e que já está sendo tratado. Então eu vejo assim, qualquer problema que ocorra, né, nesse decorrer da execução,
eu acho que já está sendo tratado, assim, né? Eu acho que dificilmente vai impedir. Aí tem o cronograma da empresa, né? Que pode ter alguma justificativa ou não, do consórcio, né? Que está fazendo a execução da obra, que a gente vai ter que analisar durante o processo todo da obra, né? Eli, vai tomando um cafezinho com os amigos aí da Panorama, que já você entra para dar as ofertas aí da Panorama nesse final de semana. O Leandro, como evitar um alargamento, uma dimensão maior de invasões sobremaneira naquela região ali do Bubas e tal, né? Que, como diz você, é para já, é daqui 2 anos, é muita gente, é uma perimetral, etc. Como fazer isso, hein? Eu acho que uma forma de poder evitar é uma tratativa política, né? Uma conversa política com a região lá do Bubas, né? Para que eles entendam a necessidade dessa obra para o município, né? E inclusive para aquela região. E o outro é o processo que está sendo já feito, que é a possibilidade de regularização de toda aquela área lá, né? Essa tratativa de regularização. Existe um projeto que nós já estamos fazendo, o município, né, está cooperando aí junto com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, né, para poder... Mas regularizar do jeito que está, Leandro? Não, é que existem condições. A gente tem que, por exemplo, hoje a gente fez um trabalho no Jardim Paraná, que já está em vias de fato de ser resolvido, verdade, sanado, né? Então, esse projeto, que é o Moradia Legal, do Tribunal de Justiça, ele traz a possibilidade, né? Então, o município faz uma análise do que é possível e do que não é, urbanisticamente falando, né, para que a gente possa tratar, e aí sim entra o projeto nessas áreas. A gente já fez o projeto no Jardim Paraná, estamos agora no Morumbi, já fizemos Morumbi 1, Morumbi 4 agora nós estamos fazendo. Então, assim, existe a possibilidade. Claro que nós vamos ter que, ainda não chegamos no Bubas, porque ele infelizmente, é mais crítico a solução ali, mas a gente vai chegar lá para tentar dar uma tratativa. Esse é um caminho, né, de resolver o processo. Tem alguns proprietários que não vão gostar que numa sugestão que eu daria para um vereador, para uma vereadora apresentar na Câmara de Vereadores o seguinte: aprovou o loteamento mediante o quê? Mediante a doação de X%, não menos do que 10%, da área para o município. Tá? Não é calção para colocar asfalto, água... Reserva técnica, área de bosque. Não. Isto aqui à disposição do município. Isso evita, ao longo do tempo, pelo menos parcialmente e em boa parte, a necessidade de ter que estar tirando dinheiro do bolso para desapropriação, para ações nas justiças infindáveis, etc, etc. Então, eu sei que quem está lançando esses 20 loteamentos aí deve ter gostado do que eu falei agora, entendeu? Quem sabe mas quem sabe o Nelson não... Os compradores devem ter gostado, porque vai aumentar o preço de cada lote, né? Mas eu penso o seguinte: você tem uma função social para as coisas. Sim. Você tem uma função social, do qual você não pode ficar dissociado, entendeu? Então, quando você diz o seguinte, vamos esperar uma invasão para você ter, para impactar na saúde, na segurança, no desconforto de todo mundo, não interessa a ninguém, que vira muito mais caro. Vira mais caro para quem paga, mais caro para quem recebe, que não recebe, que vai receber não sei quanto. Quer dizer, vira tudo isso que nós conhecemos até o presente momento. Secretário, eu vou agradecer a sua presença aqui. Já? Não. Então, peraí. Tem tempo de uma pergunta a mais? O Eli, então vamos fazer o seguinte, porque o Eli tem que vir com nossos colegas do Panorama. Então faz a pergunta, Nélio. Pois não, Leandro, eu sei que você trabalhou, você é secretário de planejamento, você coordenando o processo para que cerca de 40 escolas municipais tivessem as placas fotovoltaicas na questão da energia. Trocar a roda do carro andando sempre é complicado, você disse agora há pouquinho. Aí inicia o processo, aí você descobre que as escolas, em boa parte, né, um número até significativo, não tem documentação legal. Mas você está lá para resolver problemas. Qual é a solução a partir disso? A solução, Nélio, realmente isso é um problema que eu deflagrei lá e que eu tenho percebido todo dia. Essa falta de documento ou, né, regularização dessas edificações públicas aí. E o caminho é regularizar, não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Ainda mais quando a gente está tratando de edificações do município, edificações públicas, onde a gente tem crianças, então, em escolas, né? A gente está falando de escola.
e que não tem ali uma documentação correta. Então, é função do município, é obrigação do município, e eu entendo como a minha pasta, é necessária da gente atacar como forma prioritária, né, essas edificações e regularizá-las. É demorado? É um pouco demorado porque a gente precisa fazer o levantamento delas todas e muitas vezes a gente não tem arquivo, Nélio. Uma coisa que a gente está trabalhando também, assim, que me parece que as pessoas se apropriam da prefeitura, né, e acham que é dela, e quando elas saem, elas levam as coisas. Né, e eu reparei isso muito lá. A gente não tem muita coisa que nós não temos arquivo. Né? E muitas delas são as edificações. Então, eu tenho um problema hoje, eu não tenho um arquivo, um documento ou um projeto de alguma determinada edificação. Então, eu preciso refazer tudo. Então, eu preciso mandar a equipe lá, preciso fazer o desenho, fazer o trâmite de aprovação. Às vezes eu tenho problema, e muitas vezes eu tenho problema com o domínio do lote, né, a propriedade do lote, às vezes não é só do município, tem município e estado, município e união, e a gente precisa regularizar todo esse trâmite. Então, a gente está fazendo isso de forma prioritária, né, eu tenho um compromisso de entregar todas essas obras aí regularizadas com, né, alvará de construção, habite-se, aprovação de bombeiro, né, então a gente está fazendo esse trabalho. E o que me deixa mais triste é que isso é coisa recente, é coisa de 2010, 2005, né? A gente não está falando de 1970, 1980, tem também essas também, né? Mas tem coisas recentes que eu acho que a gente está num mundo aí tão globalizado e tão importante a gente documentar as coisas, né? Que foi passado para trás naquela urgência que o Dr. Nelson coloca aqui, vamos, é uma escola, vamos fazer a escola, faz a escola, mas não sabe nem para que é a escola, né? Então, a gente precisa... Não vamos perder a verba. Exato. Então, vamos pensar, né? Vamos estruturar a coisa e fazer bem feito. E essa gestão, eu parabenizo porque existe essa preocupação, né? Então, e é uma função minha, né? De regularizar e ajustar todas essas documentações. E em breve aí a gente vai, a cada mês, aí, a cada dia, a gente vai soltando novos documentos aí, novas obras regularizadas, né, oficializadas. Hoje, todas as obras que são inauguradas aí, elas são totalmente 100% legalizadas e documentadas. Né? Então, já é um legado que essa gestão ou, né, vai entregar para as próximas gestões que vêm aí. A informatização do planejamento também, isso resolveria parte desse problema que o senhor está colocando? Isso, a gente já está fazendo isso, já está implantada a informatização, né, Cida? E vem junto de uma série de outras coisas, como eu comentei, já é o processamento e tal. Isso tudo já é um legado que vai ser deixado para o município e a gente espera que isso dê bons resultados. Para encerrar aqui, Leandro, já que nós estamos falando de planejamento, que a gente enxerga também pelo lado crítico das coisas, é o seguinte: há dias nós vivemos uma situação, eu creio que cada um de nós aqui, vamos imaginar um amigo chegando com uma caixa bem grande e querendo depositar na nossa casa, dizendo o seguinte: olha, eu estou com um aparelho de raio-x aqui, está só vazando a parte do óleo, tá? Só está vazando a parte... Mas ele é seguro, viu, Leandro? Tu não tem um quartinho aí, uma dispensa? Eu coloco ali e tal, que não tem problema nenhum. Algum de nós, em sã consciência, aceitaria? Jamais. Jamais, né? A resposta nós já sabemos qual é. Vamos chamar o delegado, atiçar os cachorros, vamos dar um jeito de fugir do problema. Pois bem, isto aconteceu há cerca de um mês aqui numa repartição e tal. Quer dizer, como é que acontece? Como curioso, como é que acontece? Eu não vou dizer que foi o prefeito que pegou o raio-x e colocou lá, né? Mas como é que numa estrutura, como uma prefeitura, como que dizer assim, mas ninguém não vê essas coisas, ninguém não diz, mas escuta, gente, não é aqui que pode ficar isso, e que Deus o livre, aconteça alguma coisa e tal, o que pode ocorrer? Com centenas de pessoas ali trabalhando, vizinhos, meio que tropeçando no aparelho. Por que acontece essas coisas, Leandro? Pois é, já que tu foi daqui para lá agora, traz essa notícia. Não, eu acho que esses acontecimentos, eles vêm, assim, para evidenciar um problema, né, e que precisa ser resolvido. Né? Existe uma falha, em algum momento houve uma falha de alguém ou de alguém, não sei, e que precisa ser sanado, né? Por exemplo, aí já cai lá na minha secretaria, a gente já está desenvolvendo um projeto, por exemplo, que é de uma central logística da prefeitura, onde a gente vai permitir que concentrem as áreas de armazenamento, né, de todas as secretarias, porque hoje elas estão espalhadas de forma, né, não seguras, né? Esse problema que foi evidenciado lá foi um problema de segurança, né? Alguém invadiu a área lá, tentou mexer no equipamento e aí acabou acontecendo esse vazamento e tal. Então, assim, é uma falha, né? Uma falha que está identificada.
prejudicada, está deflagrada e que a gente precisa da solução. E nós estamos desenvolvendo dentro da Secretaria, iniciamos agora um processo onde a gente tem que ter uma edificação apropriada para poder condicionar, por exemplo, o próprio arquivo que hoje está sendo o arquivo físico, né, de papel, está sendo digitalizado, é uma loucura, aquilo é uma vergonha. Se você precisa encontrar um documento da sua casa, que precisa lá de 20, 30 anos atrás, é complicado de se achar quando se acha. Né? Então, a gente precisa condicionar, organizar, né? E a gente já está fazendo um trabalho desse, né, de organização e criar uma estrutura adequada e adaptada para que realmente possa condicionar todo o almoxarifado e os depósitos da prefeitura que hoje estão espalhados, né, e que a gente precisa organizar isso. Será que um paço municipal novo vem por aí ou não? Vem sim. Nós estamos nessa tratativa. A gente está tratando, junto com a União, a devolução ou a recepção do terreno da área que a gente perdeu, né? Então... E esse terreno nós perdemos mesmo, né? Exato. Hoje ele está de posse, foi cedido à Unila, né? E a gente já fez uma tratativa com a Unila, estamos fazendo uma tratativa com a SPU, com a União, para conseguir, está bem encaminhado já. Né? Mas é bem menor do que era. Uma área menor, né? Porque a Unila acho que já destinou um projeto para determinado espaço lá. Então, mas a área que vem para nós é suficiente para atender o paço municipal. Então, a gente está feliz com isso, está quase em vias de fato de acontecer e nós já estamos trabalhando no projeto. Né? A gente tem uma parceria com a UDC e também PTI, que está fazendo o levantamento e a gente vai conseguir desenvolver esses projetos aí com agilidade. 12h16. Leandro, muito obrigado pela tua presença. Volte mais vezes aqui. Rende bastante a conversa que a gente tem com você aqui. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Peço desculpas aí, às vezes a Cida me chama e eu não respondo, mas é porque eu estou numa tarefa árdua lá, Cida, É que surge aquelas perguntinhas. Quando o viaduto, a passagem no CTG Charrua, pergunta ao secretário Leandro, daí a gente pergunta, Leandro, está perguntando a passagem. Por fim, Leandro, você que entende mais do riscado do que eu encasquetei de uma vez por todas que o melhor lugar para a Unila ser instalada definitivamente, o campus da Unila, é onde ela está. Uhum. Ainda que se faça todos os reparos no projeto, que seria faraônico, muito caro, sim, etc. Enfim, é emblemático. É emblemático. Uma usina de conhecimento ao lado da maior usina do mundo. Isso aí vai ser, daqui 50, 60 anos, vai ter gente que vai pagar para vir conhecer o campus, vai estar bem arborizado, vai estar lindo, vai estar jardinado, amém, entendeu? Agora tem gente que diz o seguinte, dá para fazer 8 casinhas, dá para não sei o quê, eles queriam roubar, enfim. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado, gente. Eli, é tua vez, Eli. Tais aonde, meu filho? E aqui nós estamos na Panorama Home Center, aqui eu mato no peito e saio pro abraço, porque a Panorama Home Center tem grandes ofertas e essa é a semana do acabamento aqui na Panorama Home Center. E eu estou aqui com o vendedor Tiago para falar com a gente aqui a respeito dessa semana do acabamento. Tiago, boa tarde. O que você tem de novidades para os ouvintes da Rádio Cultura? Boa tarde a todos, boa tarde, seu Eli, ouvintes da Rádio Cultura. Sexta-feira é bom. Imagina com promoção, seu Eli, na Panorama Home Center, melhor coisa que tem, Festival do Acabamento Panorama. Você que está pensando em reformar, dar aquele trato na casa, aquele talento, ou já está em obra, chegando na parte de acabamento, é o momento. Iluminação, louças, metais, tintas, pisos, toda a parte de acabamentos, hein? Na Panorama Home Center. Dá uma oferta pra gente aí, vai lá. Vamos lá. Cuba de apoio redonas, deixar seu banheiro no jeito, coisa querida, R$ 139,00 a partir, né? Lâmpada LED de 9 watts, R$ 6,90. Tem tinta também, glazurite acrílica, R$ 229,00, acabamento fosco. Porcelanato retificado, 52 por 52, a partir de R$ 34,90, seu Eli. Coisa chique, hein, amigo? Chique. E detalhe, a Panorama não é somente materiais de construção, certo? Temos diversos setores na loja, casa e decoração, utensílios domésticos, soluções para casa, para você deixar a sua casa ainda mais enfeitada, coisa querida. Agora, me diga uma coisa, tem condições, e vocês dão condições para quem vem comprar, pagar no cartão, tem facilidade? Esse festival de acabamento, toda a linha de festival de acabamento, em até 6 vezes nos cartões de crédito sem juros, vai pegar o preço promocional em 6 vezes. Quer melhor? Vamos para o cartão Panorama, até 12 vezes, faz o cartão na hora, aprovação instantânea, só o CPF e RG aqui rapidinho. Todas essas promoções até 12 vezes nos cartões da loja, sem juros nenhuma. Isso aqui para a loja da avenida aqui, das Cataratas, e também em outras lojas também? Em Foz temos 7 lojas, né?
Uma em Santa Terezinha, uma em Medianeira, uma em Toledo. Para todas essas lojas tem o cartão Panorama na hora, aprovação. Amanhã, sábado, tem horário diferenciado para atendimento ou não? Seguinte, vamos falar de hoje, sexta-feira, até às 18 horas e amanhã pega a família, vamos dar uma rodada aqui na loja até às 13 horas da tarde. Tem aquela tranquilidade daquele álcool em gel, tudo direitinho, distanciamento? As normas seguem certinho, tudo distanciamento, tem o álcool em gel, tudo preparado esperando você aqui para estar na maior comunidade possível, querido. Maravilha, Tiago. Obrigado mais uma vez por participar aqui na Rádio Cultura. Panorama Home Center, uma loja sempre pertinho de você, não é verdade? Sempre. Na verdade, é a loja do povo, né? Panorama já está mais famosa na cidade como a loja do povo. Vem pra gente. Maravilha. Tá aí, doutor Nelson, Tiago aqui, vendedor da Panorama Home Center, aqui da Rodovia das Cataratas, mas você sabe que tem Panorama Home Center aqui quase em todos os bairros de Foz do Iguaçu, doutor Nelson. Ok, Eli, muito obrigado. Assim que você tiver mais informações, Eli, você volta. Eu sou obrigado também a fazer um intervalo comercial no Contraponto.